Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Muito bem, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, aqui é Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja você muito bem-vindo à nossa rádio Benedictus FM, a partir de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa, sempre ao vivo e em cores, às segundas, quartas e sextas-feiras. Não tem para ninguém, rádio tem nome, especialmente a rádio instrumental Benedictus FM. Obrigado. E enquanto você está aí a nos iniciar o trabalho conosco, você pode ligar para seus amigos, familiares, parentes, aderentes, gente boa de Deus, para que venham todos ouvir a palavra de Deus aqui em sua rádio Benedictus FM. 22h01, falei 22h01 pontualmente. Obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia. Aqui Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio, dizendo: seja você muito bem-vindo de coração à nossa rádio Benedictus FM. Hoje, dia 19 de julho, que alegria, gente boa de Deus. 19 de julho, e temos o vídeo número 126, parte D de dado. E como tema de hoje, a murmuração dos judeus, que na verdade também é nossa murmuração, não é? E a gente sabe muito bem disso. Vamos ler João, capítulo 6, do verso 41 ao verso 59, e faremos algumas ponderações como de costume. Primeira, a murmuração dos judeus. Sempre foi, lamentavelmente, um povo murmurador, desde o seu exílio, não é? Digamos, aqui não foi bem exílio, o seu aprisionamento, a sua escravidão lá no Egito. Portanto, é uma longa história de murmuração. E ponderação 2, a murmuração nossa de cada dia. Quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, o fato é que a gente também às vezes se comporta de forma absolutamente murmuradora. Ponderação 3, a carne de Cristo. Ele nos diz, neste capítulo 6, que é o pão da vida e que nós precisamos provar dele, do pão da vida, de sua própria carne. Vamos explicar isso aí. Ponderação 4, o sangue de Cristo, na verdade, nos proporciona a fonte de vida. Eu falei fonte de vida. E, evidentemente, tem a ver com a ceia do Senhor, também chamada Eucaristia. Ponderação 5, Jesus ensinava na sinagoga de Cafarnaum, a qual eu vinha me referindo nos vídeos passados. Portanto, tem tudo a ver. Aproveita aí, liga para alguém, seus amigos. Hoje, Rádio Benedictus FM, tema murmuração dos judeus e nossa também. Vamos já ler, vamos já comentar João 6, do verso 41 ao verso 59. E já volta em nome de Jesus. É isso, rapidinho, nem doeu, estamos de volta. É só alegria, beleza? Então tá. Vamos lá, minha gente amiga. João 6, no verso 41, diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu?
Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Gravem bem isso porque é importante essa frase, hein? Fundamental. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este sim, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim, gente, ouçam isso, quem crê em mim tem a vida eterna. Que coisa fabulosa, meu Senhor. Tem a vida eterna e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce. Observe que não é desceu, não é passado, é presente, que desce do céu. Para quê? Para que todo o que dele comer não pereça. E ele prossegue dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Curioso o verso 52. Disputavam? Como assim disputavam? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, observem por favor, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Louvado seja o nome doce e precioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo de Deus. Para quem está chegando agora, seja você muito bem-vindo. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio, esta é a Rádio Benedictus FM, no ar há 15 anos, desde abril de 2002, com o site recém-remodelado, recém-feito ou refeito. Em setembro passado, já estamos com praticamente 16 mil visitantes, o que muito nos honra e aumenta a nossa responsabilidade mais ainda. Voltemos ao texto, João 6:41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Antes de mais nada, a murmuração ela sempre esteve presente na história humana, desde o princípio. Leiam o Gênesis. Os próprios patriarcas,
tiveram momentos de murmuração ou murmurações. A história humana e principalmente a história dos judeus está ela, história eivada de grandes murmurações, contendas, disputas, problemas, queixas, reclamações e coisas do tipo. É do próprio ser humano a reclamação. Se há uma espécie de gradação, estágios diferentes no processo de contestação, há várias palavras, há vários substantivos e várias outras palavras que têm a ver com a contestação. Contestare, em latim, não é? Disputare. Onde eu quero chegar? A murmuração, ela, biblicamente falando, em Gênesis, e só termina em Apocalipse. A murmuração começa em nossa própria casa, de nós para nós mesmos. Muitos de nós não nos aceitamos como somos. Não aceitamos o nosso cabelo, ou a falta dele. Não aceitamos a cor de nossa pele. Não aceitamos o tipo de nariz que temos, o tipo de sobrancelha, de olhos, o tipo de boca, o tipo de queixo, o tipo de orelha. Nós começamos na cabeça e vamos parar na ponta dos pés. A murmuração, lamentavelmente, é uma constante no ser humano. Murmuramos de nós para nós mesmos. Murmuramos de nós para nossos pais, nossos filhos, nossos colegas de trabalho. Murmuramos em tudo que é momento. E o que eu vou dizer agora, eu não li por aí. É um pensamento meu, de mim mesmo, de mim para mim, autocentrado. No sentido de que a gente começa com pequenos reclamos, pequenas reclamações, que viram pequenas disputas na família, não é? Pai que disputa com a mãe, que disputa com a filha, que a filha disputa com o irmão, que disputa com o pai. Você me compreende? Crianças que contestam, reclamam, murmuram e elas mesmas são quem mandam na família e não o pai e a mãe. Enfim, a coisa é longa, é extensa, mas eu quero me ater numa questão, no fato da reclamação que vai virar fatalmente numa contestação ou disputa que vai desaguar na murmuração. Um pouco mais para o final, se nós tivermos tempo, eu espero que tenhamos, vamos citar alguns versículos que contestam, que desaprovam qualquer tipo de murmuração. Venhamos ao texto. Então, os judeus murmuravam contra Jesus porque Jesus havia dito que eu sou o pão que desceu do céu. E na mente judaica, e com razão histórica, lógica, sensata, racional, o pão que desceu do céu tinha sido unicamente o maná. E o ser humano jamais poderia se autonomear pão, tampouco dizer que havia descido do céu, como Jesus havia se colocado tantas e tantas vezes. Se você analisar por este prisma, por esse ponto de vista, você percebe que esta murmuração tinha sua razão de ser. Estão entendendo, sim ou não? Porque Jesus, ele vai no desenrolar do discurso dele se fazer igual ao Pai, se não vejamos. E assim murmuravam os judeus e diziam, vem cá, não é este aqui Jesus, o filho de José? Internet,
mas pela graça do bom Senhor estamos de volta. São 22h15, Fortaleza. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2017. Estamos de volta. Então, judeus diziam: vem cá, não conhecemos Jesus, que é filho de José? Sim, claro que sim. E porventura não lhe conhecemos o pai e não lhe conhecemos a mãe, que é Maria? Sim, naturalmente que sim, cavaleiros. E deve ter havido alguém que tenha dito também assim: não lhe conhecemos as suas irmãs? E o outro vem e diz: não lhe conhecemos os irmãos? Como é que esse figura vem agora dizer que desceu do céu? Que história é essa? Que história é essa? Jesus entra em ação e vai naturalmente contestar e vai se posicionar. Verso 43. Não murmureis entre vós. É uma tacada legal, não é? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Gente, isso aqui é da maior gravidade, maior gravidade. Jesus está se fazendo filho de Deus, o que era considerado uma blasfêmia, absoluta blasfêmia, porque o judaísmo se caracteriza por um monoteísmo de uma radicalidade absoluta. Dito de outra forma, para o judeu é inaceitável que Deus tenha um filho e que este filho seja Jesus. Para uma mente judaica é inaceitável a trindade, a unidade trinitária ou trinitariana. Para um judeu é inaceitável que três sejam feitos de um e um seja igual a três. Já falei sobre isso muito rapidamente nos vídeos passados. Você pode ir lá vê-los depois. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus se faz igual ao Pai. Como assim? Olha a frase seguinte: e eu o ressuscitarei no último dia. Como é que é a história? E eu o ressuscitarei no último dia. Por que ele não disse: e Deus o Pai o ressuscitará no último dia? Que era a crença oficial dogmática judaica. Não, ele não disse assim. Ele disse: eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, Jesus se coloca aqui não apenas igual ao Pai, não apenas filho do homem, mas sobretudo capaz de dar vida àquele que esteja morto ou eventualmente morto, provocando assim a sua ressurreição. Realmente o bicho está pegando, me permita a expressão bem popularesca, porque isso aqui, aos ouvidos judeus, inadmissível. Está escrito nos profetas, e ele vai, Jesus cita os profetas: eles serão todos ensinados por Deus. Entra agora em cena de novo o cearenseis. É de lascar o cano essa frase. E serão todos ensinados por Deus. Ou seja, trocando em miúdos, atenção, tecla sábio aqui embaixo. Eu sou filho do homem, eu sou capaz de ressuscitar. E todos serão ensinados por Deus. Eu sou o próprio Deus. Estão entendendo sim ou não? É grave isso. Portanto, todo aquele que da parte do Pai, ele então se volta para o Pai. Ele está sempre nesse câmbio, nessa troca de posições da Trindade. Eu, o Pai, aquele que me enviou. Você entende?
Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, se vocês tivessem de fato aprendido, se vocês tivessem de fato aprendido de Moisés, se vocês tivessem de fato aprendido com os comentários rabínicos, com a história, se vocês tivessem de fato entendido de uma vez por todas em relação ao Messias que viria, vocês me teriam compreendido. No entanto, vocês nada compreenderam. Qualquer semelhança com aquelas pessoas que hoje estão nas igrejas e entra dia e sai dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, décadas e décadas e décadas, e você faz 3 perguntas básicas sobre cristianismo para elas. E para sua surpresa, não há. Leem, mas não compreendem. E se compreendem, pouco compreendem. E do pouco que compreendem, pouco aplicam. E do pouco que aplicam, pouco surte efeito. A coisa é triste, gente. Mas é assim que funciona. Ou é assim que se apresenta? Não deveria assim funcionar, mas é assim que está. Bom, o negócio é o seguinte, ele complementa aqui, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse sim eu tenho visto. É frase após frase de contenda com o judeu, porque os judeus sabiam que Moisés vira Deus, Moisés falava face a face com Deus. Moisés, o homem mais manso da terra. Então vem agora esse judeuzinho lá de Belém, e depois criado em Nazaré, da Galileia, esse Rabone que nem sequer pedigree tem, nem escola profética ele fez, não foi discípulo de Gamaliel, de Léo, de Shammai, nada. E agora ele vai dizer que somente ele viu a Deus porque ele vem de Deus. E para piorar a situação, meus amigos, ele fala o seguinte: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Como é que é a história? Quem crê em ti tem a vida eterna? Não é quem crê em Deus? Não é quem canta o Shema Israel, Adonai Eloheinu, ouve Israel, Jeová é o único Deus, a famosa Shema, ouve Israel. Então, então você vem agora, Jesus, e diz que quem crê em você tem a vida eterna. Jesus continua: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná, sim, no deserto, mas sabe de uma coisa? Eles morreram. Vossos pais morreram. Assim como vocês também irão morrer. Assim como vocês que me escutam agora, daqui a 100 anos, nenhum vai estar vivo. Eu sei que não alegra muita gente esse tipo de conversa. Mas é assim que a coisa vai acontecer. Pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Um momentinho, tá piorando a situação, porque o maná caiu no deserto, nossos pais comeram, passaram 40 anos e nenhuma de suas roupas ficou rota, nenhuma ficou rota, rasgada, velha. Mas eles morreram. E agora vem o Senhor e diz que quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Alguma coisa está errada. É melhor explicar isso direitinho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui nos fala sobre crucificação, aqui nos fala sobre o seu corpo rasgado, colocado, posto, pregado, crucificado lá fora do arraial, fora dos muros de Jerusalém. Aqui fala do sangue derramado por todos. Sim, por todos, por toda a humanidade. No entanto, nem toda a humanidade vai aceitá-lo. Ora, temos hoje uma população de cerca de 7 bilhões de pessoas, no entanto, apenas 2 bilhões, 2,5 são cristãos. E isso se nós colocarmos todos os cristãos no mesmo balaio, no mesmo saco. Cristãos católicos romanos, cristãos católicos ortodoxos, gregos, coptas, enfim, maronitas e tantas outras linhas do cristianismo. Bom, gente, o negócio é o seguinte, quando ele fala isso, dizendo que ele é o pão da vida, que desceu do céu, que vai dar a vida pelo mundo, então começou uma disputa, um confronto, um debate entre os judeus, porque eles se perguntavam como é que ele pode nos dar a comer a sua própria carne. Ora, o sacrifício humano sempre foi, eu vou repetir devagar, o sacrifício humano sempre foi condenado, rejeitado no Antigo Testamento. No entanto, os adoradores de Baal, Deus fenício, né? Deus cananita, Baal recebia sacrifícios humanos. Não no judaísmo. O judeu não praticava o animismo, ou o canibalismo, ou a antropofagia, o comer o ser humano. Não, nunca. Não existe isso. Então a pergunta aqui é interessante, como pode Jesus nos dar a comer a sua própria carne? Então o nosso bom Senhor aproveita a falta de compreensão e vai explicar. Olha, gente, é o seguinte: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete isso. É de endoidar, é de enlouquecer, é de pirar qualquer mente judaica. Esse tipo de coisa. E ele sabia disso. É evidente que Jesus sabia disso. E evidentemente que isso aqui nos fala sobre a ceia do Senhor, a celebração da última Páscoa, lá em Atos dos Apóstolos, você vê isso. E o próprio Evangelho de João, o nosso apóstolo que o escreveu, diz claramente: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Portanto, ele, como judeu que era, Jesus era judeu, a salvação vinda dos judeus, escreve Paulo em suas epístolas. Os discípulos todos eram judeus. Todos eram judeus. E, portanto, a observância quanto à ritualística, a todos os ritos judaicos e festas civis e outras tantas, tudo isso era observado com rigorismo por parte de Jesus e de seus discípulos. Até aí, nada de novo. No entanto, lá no cenáculo, lá em Atos dos Apóstolos, ele, Jesus, celebra a sua última Páscoa e institui a chamada Ceia do Senhor.
Gente, é o seguinte, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, sim. Você entende o que eu digo? É por isso que o crente precisa estar, o cristão precisa estar, fala agora aos cristãos evangélicos, de todos os credos, todas as denominações, todos os matizes. É importante que você esteja em comunhão, esteja na igreja do Senhor, em comunhão e participando da ceia do Senhor, se alimentando da palavra, do pão e do vinho. No nosso caso brasileiro, suco de uva, representante ou representando o sangue de Cristo. Dito de outra forma, você precisa estar em comunhão com Deus, com a sua igreja, com o seu pastor e com você mesmo, a fim de participar da ceia do Senhor. Não é sem razão que Paulo, em sua epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, bastante conhecida passagem, ele vai dizer assim: pois examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome do pão e beba do cálice. Não é tão difícil entender. Mas como é difícil praticar, muitas vezes. Estou quase fechando, estamos a 31 minutos, que bom, hoje vai ser mais rápido. Bom, o negócio é o seguinte. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, ele se faz de novo igual ao Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por que você vive? Por quem? Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. E, no entanto, morreram. Sim, morreram. Agora, quem comer este pão, eis a diferença brutal, viverá eternamente. Porque mesmo que você morra, mesmo que eu morra, e aviso aos navegantes, devo durar mais 100 anos para a alegria dos amigos e desespero dos inimigos. Mesmo que você morra, se você morrer em Cristo, você, na verdade, não morreu. Você apenas se transportou. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas, disse Jesus. Quando, pastor, ele disse isso? Quando ensinava, eu gosto disso, gente, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Sabe de uma coisa? O maior ministério de Jesus era o ministério do ensino da mensagem, em forma de ensino, expositiva, ou às vezes em forma de parábolas, mas parábolas que é expositiva, no caso dele em particular. Porque ele queria formar uma geração de homens e mulheres e jovens que tivessem um compromisso maior e melhor com Deus. Mas, sobretudo, que não fossem legalistas, fossem ritualistas, que não fossem aferrados à letra, mas que soubessem balancear as coisas. O conhecimento puro e simplesmente como acúmulo de letra não é legal, não. Provoca um certo esfriamento, é verdade. É por isso que tem a passagem: a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é lindo isso? O ideal é a gente tentar balancear, não é verdade? É só alegria. Então tá, mas eu falei que no final eu ia citar alguns versículos, não é? Vamos lá então, beleza, tamo junto. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então, Lucas 3:14. Lucas 3:14. Contentai-vos com o vosso soldo.
Pastor, eu posso fazer greve? Pode. Pode. A greve é um direito constitucional, é um direito do trabalhador. Greve, arruaça não. Vandalismo não. Impedir que outros trabalhem não. Desculpe. 1 Timóteo 6, versos 6 e 8. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Hebreus 13 e 5. Hebreus 13 e 5. Seja a vossa. Contentai-vos com as coisas que tendes. Quem tem, sempre quer mais. Quem tem, sempre quer mais. Aí ele chega lá, e lá no sentido de uma vida confortável, etc e tal, com dinheiro no banco, aplicações, viagens e tal, tudo facilita, tudo flui, assim, de um modo majestosamente, assombrosamente tranquilo. Mas aí ele não se contenta. Não, ele não se contenta. Ele quer mais e mais e mais e mais e mais. E nessa loucura, ele já perdeu a razão, ele perdeu o senso, ele perdeu o espírito, ele perdeu a graça, ele perdeu a unção, ele perdeu tudo. Porque tudo está girando em torno do dinheiro. E sabe de uma coisa, já falei em vídeo lá atrás, repito para quem está chegando agora, já me disseram assim, pastor, por que o senhor não monta uma igreja? Pequenas igrejas, grandes negócios. E eu respondi que não estou à venda, que o evangelho não está à venda, que não deveria estar à venda. E, no entanto, está à venda. Quem ouvir, entenda. Irmãos, quero fechar agora, aos 37 minutos. Em vez de murmurares, canta. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. É um belíssimo de um hino da harpa cristã. Paulo e Silas na prisão, amarrados, acorrentados, cantaram um hino. E Deus providenciou um grande terremoto. Voltou-lhes as amarras e foram eles libertos. Em vez de murmurares, canta. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. E rogo a você que compartilhe, por favor, faça isso. Por que não? Compartilhe os nossos vídeos. Acesse o nosso canal no YouTube, canal PC Sampaio, tudo juntinho. PC Sampaio. Estamos já com 250 alguma coisa de vídeos. Se o Senhor tem abençoado, mais gente chegando, estamos muito agradecidos a Deus. E aumenta mais e mais a nossa responsabilidade. O site só para mensagens devocionais, que é o benedictus.com.br. Temos o site da rádio, que é a radiobenedictusfm.com. Temos um blog todo em inglês. Se você gosta de inglês, seu filho, sua filha, alguém da família, acesse o nosso blog. É o Templarium. O link do blog está no site da rádio. Se acessa a rádio, você vai ter o link do site, que é só devocionais, o benedictus.com.br. Você vai ter o link do blog em inglês, né? Você vai ter o link do Facebook. Muita coisa boa, graças a Deus. Encontrar. Vai ter um link do nosso curso de inglês, também ministramos cursos de inglês pela internet, via Skype. E se você quiser e desejar, em sentido de Deus, de nos cooperar, nos ajudar, para que possamos continuar esta boa obra, os nossos canais de cooperação, de contas, estão no site
tanto o devocional, benedicto.com.br, quanto na própria rádio. Obrigado, a paz do Senhor. Aquele abraço forte, sincero, fraterno, amigo. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio.